Gostaria que você abrisse a palavra de Deus nesta noite, no livro de Jó, capítulo 2. E eu quero falar sobre o preço da liberdade. Jó, capítulo 2. O preço da liberdade. Você vai ver em Jó, capítulo 2, verso 4. O que Satanás sabia e sabe a nosso respeito. Falando diretamente com Deus, o nosso Criador, Satanás disse: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Pele por pele, e tudo que o homem é, tudo que o homem tem, ele vai dar em troca de sua vida, a fim de poder viver mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses, mais alguns anos. Na opinião do diabo, o homem está pronto a fazer de tudo para viver mais tempo de sobre a terra. Será que ele tinha razão? Vamos orar e pedir que Deus fale conosco neste momento tão difícil, pelo qual nós todos estamos passando. Querido Deus e eterno Pai, nossa intenção sempre foi trazer luz através da palavra de Deus, sempre foi trazer compreensão, entendimento de tudo que está acontecendo através das lentes da palavra de Deus. E eu peço ao Pai que não seja diferente nesta noite, mas que a palavra de Deus venha falar a cada coração, venha responder a todas as indagações, que nós possamos sair deste culto preenchidos, confortados, porque a palavra de Deus nos deu orientação. Peço, meu Pai, que não dependamos da opinião política, da opinião científica, mas que a palavra de Deus possa nos dar todas as respostas que nós estamos buscando neste momento. Que a mente de Cristo possa governar nossos pensamentos e nossas emoções, e nossas decisões durante, ó Pai, este momento difícil. Obrigado porque Deus nunca nos deixou órfãos, muito menos neste tempo, neste período de pandemia, de restrições, de distanciamento social. A palavra de Deus não tem nos abandonado. E todo aquele que desejar conhecer a mente de Deus para este momento, terá condições de fazer isso, através da palavra, desde que queira mesmo ouvi-la, desde que queira segui-la e compreendê-la, porque a palavra de Deus, ela é eficaz para todos os momentos da vida. E nós, ó Pai, te agradecemos por ela nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Dia 8 de abril de 2021, ficará marcado na história do nosso país, pois foi o dia em que a Suprema Corte do Brasil votou, tanto quanto eu saiba, pela primeira vez, em favor do fechamento das igrejas, dos templos religiosos, de acordo com os decretos de governadores e prefeitos, durante uma pandemia. Sem entrar no mérito da questão, já falamos sobre isso. Agora nós sabemos que o direito de reunião religiosa, esse direito do qual você e eu estamos desfrutando neste momento, pelo menos em nosso país, não pode mais ser considerado uma cláusula pétrea da nossa Constituição e muito menos um direito inviolável, inalienável. Agora nós sabemos que não é mais. Na contramão da Suprema Corte brasileira, a Suprema Corte norte-americana, e pelo que eu soube, na Alemanha também, na Inglaterra, votou em favor da reabertura das igrejas no estado da Califórnia, no dia 8 de fevereiro de 2021, desde que observados os protocolos sanitários.
mas que constitucionalmente ninguém, assim votou aqueles ministros, jamais pode fechar um templo religioso, não só no estado da Califórnia, mas em nenhum outro lugar dentro dos Estados Unidos da América, nem mesmo durante uma pandemia. Como chegamos a este ponto? Os incrédulos não sabem, mas nós, os filhos da luz, sabemos. Nós que conhecemos a palavra de Deus e suas profecias. Sabemos que o mundo está sendo preparado para o governo mundial do anticristo, e uma de suas principais características será justamente esta: aversão e repulsa pela religião, não só pelo cristianismo, mas qualquer religião que seja. Veja você mesmo o que Paulo profetizou em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, o qual, falando do anticristo, se opõe e se levanta tudo o que se chama, diga alguém, Deus, qualquer Deus que seja, ou se adora, qualquer Deus que se adora, de sorte que, porque ele será assim, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer quem? Deus. Ele quer ser um ser supremo. Ele quer que todas as decisões emanem da parte dele. Ele quer decidir o destino da raça humana. Ele quer decidir como todos nós devemos proceder e viver sobre este mundo. O advogado de defesa das religiões, não basta dizer que ele era advogado de defesa apenas das igrejas, pois ele não estava defendendo apenas as igrejas cristãs, ele estava defendendo o direito de qualquer religião de se reunir durante esta pandemia. Citou Lucas 23, verso 34, durante a sessão de julgamento para os ministros. E um dos ministros se sentiu ofendido. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é verdade, eles não sabem o que estão fazendo. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu teria citado uma outra passagem, um outro texto muito mais forte ainda do que este. Eu teria citado para os ministros Mateus 16, 18. E eu teria lido na presença deles: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Durante toda a discussão jurídica, um dos ministros citou a história de Martinho Lutero fora do contexto. Fora do contexto, ele citou uma data 100 anos antes do nascimento do próprio Martinho Lutero. Lutero nem sequer existia ainda. De qualquer maneira, essas pessoas não sabem o que estão falando. Mas por que chegamos a este ponto? Não só no Brasil, mas também em muitas outras partes do mundo, permitindo que as nossas igrejas sejam fechadas. Satanás deu a resposta aqui em Jó 2, verso 4. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Pela vida, de acordo com Satanás, nós estamos dispostos a perder a nossa liberdade de ir e vir. Pela vida, nós estamos dispostos a desistir do nosso trabalho, do nosso emprego, do nosso ganha-pão. Nós estamos dispostos a desistir de visitar os nossos pais e principalmente, de frequentarmos uma boa igreja. De novo, nós não estamos negando a necessidade dos protocolos sanitários, incluindo quarentenas, quando realmente elas são necessárias, e muito menos o perigo de morte ao nosso redor. Nós temos médicos aqui na igreja, e nós não podemos negar o trabalho desses médicos. Mas até que ponto nós estamos dispostos a trocar a nossa liberdade pessoal, individual, pela vida terrena? O diabo respondeu
que nós daríamos tudo, que nós trocaríamos tudo, que nós desistiríamos de tudo que temos por amor à nossa vida. Será que ele tinha razão? Será que ele tinha razão? Será que esse é o caminho que o anticristo vai seguir para realmente dominar este mundo e ser o Deus que este mundo espera? Creio que não. Nós descobrimos através de Jó que nem todo ser humano está disposto a perder a sua liberdade, nem mesmo por amor à sua vida. Nós vamos ver nesta noite que Jó não abriu mão de sua liberdade em troca das possessões. Nós vamos ver que Jó não abriu mão de sua liberdade, nem mesmo em troca da vida de seus próprios filhos. E nós vamos ver que Jó não abriu mão de sua liberdade, nem mesmo em troca da sua própria vida. Um dos pais da Constituição norte-americana, Benjamin Franklin, ele disse o seguinte a respeito da nossa liberdade e do perigo de morte: aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade, nem segurança. Quais foram as condições que o diabo ofereceu para que Jó perdesse o que ele tinha de mais precioso neste mundo, que era a sua liberdade? Primeira condição foi esta: negue a Deus ou você perderá todos os seus bens materiais. Negue a Deus ou você perderá todos os seus pertences. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O alvo do diabo sempre foi diminuir a importância de Deus em nossas vidas. Quanto mais importante Deus é para nós, mais fiel ou mais fiéis nós seremos para Deus. Mas quanto menos importante Deus é para nós, menos fiéis nós seremos para Deus. Satanás tinha certeza que Jó amaria, daria mais importância aos seus bens materiais do que à sua vida espiritual, do que à sua comunhão com Deus. E se Jó perdesse os seus bens materiais, com certeza ele também blasfemaria e negaria ao seu Deus. Satanás estava enganado. Em um só dia, Jó perdeu todos os seus animais, ele perdeu todas as suas plantações, ele perdeu todos os seus servos, com exceção daquele que sobreviveu para lhe trazer a mensagem. Mas veja a reação dele no verso 20. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Jó ofereceu aqui verdadeira adoração a Deus. No meio das lágrimas, ele conseguiu agradar a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Aí Satanás ficou atônito, sem palavras, pois ele esperava uma reação intempestiva da parte de Jó, mas acabou vendo outra completamente diferente. Alguém me perguntou o que significa resistir ao diabo, e eu respondi: fazer exatamente o oposto do que ele espera que façamos. Reagir ao contrário do que ele espera que façamos. Ou seja, é realmente contrariar a vontade dele para as nossas vidas. Ele queria que Jó blasfemasse de Deus, e ao invés disso, Deus foi adorado. Ao perder todos os seus bens materiais, Jó reconheceu que aqueles bens realmente nunca foram mesmo dele, mas eram apenas empréstimos da parte de Deus. Por isso Jó disse no verso 21, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E depois da perda material, ele ainda achava que tinha muito mais do que ele merecia, e muito mais do que quando ele chegou a este mundo.
Mas por que Deus permitiu que o diabo atacasse dessa maneira um homem tão honesto, tão íntegro quanto Jó? Tiago 5, verso 11, nos dá duas razões. Eis que temos por bem-aventurados, abençoados, os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A primeira explicação, Deus queria mostrar para os seres angelicais, dos quais Satanás fazia parte, porque tudo isso aconteceu nos lugares celestiais, longe da vista dos seres humanos. Deus queria provar para os seres angelicais que um ser humano seria capaz de amá-lo, de adorá-lo e de servi-lo, sem nenhum interesse pessoal, apenas por gratidão, apenas por amor. E a segunda explicação, Deus queria demonstrar que mesmo nos piores momentos da vida, Ele ainda pode se mostrar misericordioso e piedoso, porque tudo que Ele permite em nossas vidas será sempre para o bem dos verdadeiros filhos de Deus. Conheci um casal de árabes que foi expulso de suas terras porque eles eram cristãos. A terra era deles, mas o governo, que tinha acabado de ser eleito, cuidado com os governos que acabam de ser eleitos, passou uma lei dizendo que tomaria a terra de todos os cidadãos que estivessem praticando uma religião estrangeira, que não fosse a religião dos pais e daquele próprio país. Então aquele casal teve a opção de permanecer na sua terra desde que negasse o cristianismo. Eles não negaram, deixaram a terra nas mãos do governo, se mudaram para os Estados Unidos, caso contrário eles morreriam, e não levaram nada. Mas hoje, e eu os conheço, são donos de uma franquia do Subway, dentro de um supermercado, do Walmart. E assim também, Jó preferiu perder todos os seus bens, todas as suas riquezas em um só dia, a negar o seu precioso Deus. Do homem mais rico de sua região, da noite para o dia se tornou o homem mais pobre, mas sem jamais negar a Deus um segundo sequer. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se Jó tão somente tivesse negado a Deus, blasfemado de Deus, se afastado de Deus, fugido de Deus. Se ele não fosse realmente um homem íntegro, justo, temente, fiel a Deus, ele o teria feito. O melhor disso tudo é que no final do livro de Jó, nós encontramos um Jó muito melhor do que o Jó no primeiro capítulo do livro. Satanás aqui, ele fez o mesmo papel do ímpio Amã no livro de Esther. Você se lembra da história? Amã havia construído uma grande forca para nela enforcar o judeu Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu se recusou a se ajoelhar na presença dele. Mardoqueu, como judeu ortodoxo, jamais adoraria, jamais se ajoelharia perante um homem. Os joelhos de Mardoqueu pertenciam a Deus, amém, irmãos? E ele pagaria com a vida, se necessário fosse, mas ele não se ajoelharia perante um homem. E Amã, ímpio, orgulhoso, prepotente, não admitiu aquela desfeita, construiu uma grande forca para nela enforcar Mardoqueu. Mas o que aconteceu? Alguns dias mais tarde, o tiro saiu pela culatra e quem acabou morrendo naquela forca foi o próprio Amã e todos os seus familiares, sua esposa, seus filhos e todos os seus amigos mais íntimos. E assim também, Satanás pensou que ele iria destruir o testemunho de Jó e que ele iria também passar uma grande vergonha em Deus, mas no final das contas, Satanás saiu com o rabo por entre as pernas, saiu envergonhado, mentiroso e derrotado desta batalha invisível que aconteceu no céu.
Deus tem usado a vida de Jó para salvar muitas outras vidas através dos séculos. Um senhor que cortava o meu cabelo, ele disse que foi salvo da morte, simplesmente lendo este livro de Jó. A esposa o havia abandonado, durante a tristeza, coração partido, ele pegou numa arma de fogo, pronto para dar um tiro na cabeça. Ele avistou uma Bíblia aberta, justamente no livro de Jó. Guardou a arma, começou a ler aquele livro, leu a história de Jó, e então durante a leitura ele pensou, se Jó conseguiu passar por tudo isso, sem negar a Deus, sem cometer suicídio, eu consigo também, amém, irmãos? E assim, ele foi salvo do suicídio. Jó disse, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Eu sei que o mundo lá fora pode enfraquecer a igreja, e tem enfraquecido. Podem ter certeza que muitos dos nossos irmãos não voltarão mais para a igreja. Isso não vai acontecer apenas conosco, mas com a grande maioria das igrejas. Eu sei que lá fora o mundo está procurando nos enfraquecer, mas nós somos como esta árvore, eles podem nos cortar, mas Deus vai nos renovar. Nós jamais cessaremos de dar frutos para a glória de Deus. Jó sabia que Deus poderia dar tudo de novo, amém, irmãos? Até hoje o diabo está sendo derrotado através do testemunho de Jó. Não se engane, ele continua usando a mesma tática. Ele está dizendo para nós, negue a Deus, ou eu vou destruir todos os seus pertences. Negue a Deus, ou você vai perder tudo que conquistou. Outra ameaça. Satanás disse, negue a Deus, ou você perderá todos os seus filhos. Veja que o caldo está engrossando. Satanás vai até os últimos limites para tentar nos desviar de Deus e nos fazer negar a Deus. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens aqui os filhos de Jó, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Antes disso, Jó já havia perdido todos os seus animais, plantações, servos, mas nada se compara à perda de todos os seus filhos. Mas a diferença é na forma como Jó foi atacado. Antes, os inimigos, sabeus e caldeus, sentiram prazer em atacar os pertences de Jó, seus animais, seus grãos, seus servos. Sempre haverá homens ímpios, usados pelo diabo, para fazer a vontade do diabo neste mundo e atacar a igreja e atacar os filhos de Deus. Mas Satanás também tem poder sobre a natureza. Haja vista que ele usou um grande vento, talvez um redemoinho, um vendaval advindo do deserto, para destruir a casa onde os jovens se encontravam. Se fosse nos dias de hoje, os progressistas estariam dizendo que era culpa do aquecimento global ou das mudanças climáticas. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Satanás usa a natureza, ele usa também o clima para causar pânico, para causar confusão na vida das pessoas. Nós sempre dizemos que não existe bem maior neste mundo do que os nossos filhos. Mas não existe mesmo? E que tal Deus, Criador, que nos deu esses filhos? Ele não seria um bem maior do que os nossos filhos? Para Jó, Deus era muito mais importante, maior do que todos os seus filhos.
Mas pastor, nós não somos Jó. Eu sei disso. E o diabo sabe disso também, e é por isso que ele consegue muito mais conosco do que ele conseguiria com Jó. Veja quem era Jó. Verso 8: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Somente um homem assim, colocaria Deus acima até mesmo de seus próprios filhos. Eu soube de uma mãe recentemente que teve uma gestação, uma concepção bastante complicada. Infelizmente, a gravidez não progrediu e para salvar a própria vida foi preciso interromper aquela gravidez. Outros pais já tiveram que enterrar os seus próprios filhos, e provavelmente não há dor maior neste mundo que a dor de perder os seus filhos. Até hoje eu sinto saudades da minha mãezinha. De vez em quando eu vou visitar o seu túmulo e eu me ajoelho ali e agradeço a Deus pela vida que ela teve entre nós, mas eu posso lhe dizer que nenhuma dor se compara quando eu e a minha esposa perdemos 2 gravidezes. Realmente até hoje não conhecemos uma dor maior do que esta. Mas Jó não chorou porque os seus filhos morreram. Todos nós iremos morrer um dia, inclusive os nossos filhos. Mas ele chorou porque os seus filhos eram jovens, morreram cedo demais, eles tinham uma vida pela frente. Mas os filhos não eram o verdadeiro alvo do diabo. O alvo sempre foi Jó, por causa do seu testemunho, por causa da sua integridade, por causa do seu amor por Deus, por causa de sua fé. E assim também eu quero dizer nesta noite, não só para você, mas talvez para vários irmãos de todo o Brasil, o alvo não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, o alvo não é a nação de Israel, o alvo é Jesus Cristo. Satanás odeia Jesus Cristo, Satanás odeia tudo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nesta noite Satanás me odeia porque eu sou de Cristo. Satanás te odeia porque você também é de Cristo. Ele nos ataca porque o seu alvo é Jesus Cristo. No ano de 250 depois de Cristo, o imperador Décio, imperador romano, lançou uma perseguição sobre todos os cristãos que havia no império. Esta perseguição em particular, porque foram muitas, durou pelo menos 18 meses, mas foi suficiente para dizimar, acabar, fechar todas as igrejas que havia no Império Romano daqueles dias. Elas foram fechadas através da morte daqueles cristãos que negaram a abandonar a casa de Deus, negaram a abandonar os cultos, as reuniões da igreja. Mas elas também foram fechadas por causa daqueles que desertaram, daqueles que com muito medo abandonaram os seus lugares. Mas de uma forma ou de outra, o imperador Décio conseguiu o que ele queria: fechar todas as igrejas. Ele chegou a comemorar a sua vitória. Mas, se nós estamos aqui nesta noite, 1770 anos mais tarde, é porque ele não venceu. Amém, irmãos? Ele não venceu. Pois se realmente ele tivesse vencido, nós não estaríamos aqui agora, neste momento. Assim como o Israel de Deus, a igreja de Cristo é invencível. A perseguição de Décio durou 18 meses. Alguém me perguntou se a igreja, a nossa igreja, se ela consegue sobreviver mais um ano de pandemia. Consegue, pastor Fabiano? E eu dei a seguinte resposta:
Se a nossa igreja é verdadeira, ela irá sobreviver até a volta do Senhor Jesus Cristo. Com pandemia ou sem pandemia. Com decretos ou sem decretos. Satanás estava por detrás de todos os anos que o Império Romano gastou tentando fechar as igrejas. Oficialmente falando, começou no ano de 65, depois de Cristo com Nero, e só terminou, oficialmente falando, no ano de 311. Durante este período, muitos filhos foram mortos diante da presença dos pais que não negassem a Cristo. Os filhos só seriam poupados caso os pais negassem a Cristo, negassem o cristianismo. Caso contrário, as crianças eram cortadas ali mesmo, na presença dos pais. Mas muitos filhos diziam para os seus pais chorando: não negue a Cristo, papai, por minha causa. Não negue a Cristo, mamãe, por minha causa. Pior ainda, quando os filhos gritavam: me ajude, mamãe, me ajude, papai, mas os pais mesmo assim não negavam a Cristo. E eram obrigados a ver os seus filhos sendo degolados. Espero nunca ser colocado numa situação assim, pois eu vou ser sincero, eu seria capaz de optar pela vida de meus filhos, ao invés de optar por Deus. Mas Jesus Cristo disse: e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu nunca serei digno de sequer me aproximar desses grandes homens e mulheres de Deus do passado. Hebreus 11:38 diz que este mundo não era digno de ter abrigado tais grandes heróis da fé. Negue a Deus, ou você perderá todos os seus bens materiais, perderá o seu emprego, perderá a sua reputação, perderá a sua renda. Negue a Deus, ou você perderá todos os seus filhos. Jó não negou. A esposa de Jó ficou muito revoltada contra ele. Ela preferiu blasfemar a Deus, mas permanecer ao lado de seus filhos, do que perdê-los. Mas depois que ela perdeu os filhos, perdeu tudo, ela chegou para o marido e disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morra, porque você ainda permanece fiel a este Deus, depois de tudo que Ele tem permitido acontecer na sua vida, depois de ter tirado todos os seus bens e ainda de ter tirado todos os seus filhos. Você ainda retém a tua sinceridade? Esta é uma boa pergunta, e nós temos que respondê-la em tempos de pandemia. Então Satanás tentou uma última tática: negue a Deus, Jó, ou você perderá a sua própria vida. Você colocou Deus na frente dos seus bens materiais, você colocou Deus na frente de seus próprios filhos, mas agora eu quero ver você colocando Deus na frente da sua própria vida. Deus reconheceu que não havia nenhuma razão moral para que Jó perdesse todos os seus bens, muito menos para que ele perdesse todos os seus filhos. Mas Satanás chegou e disse: porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja então que a razão era espiritual, para provar sim que um ser humano de carne e osso, como eu e você, seria capaz de amar a Deus sem interesse próprio, amá-lo apenas por gratidão. Realmente, Abraão, o pai da fé, negou a esposa para salvar a sua própria vida no Egito. Davi, ele mentiu que era louco, insano, para salvar a sua própria vida. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes
para salvar a sua própria vida. Então, em geral, Satanás tem razão. Os homens têm muito medo de morrer, até nós que somos salvos. Mas Jó não tinha. E por que ele não tinha? Porque ele acreditava na ressurreição. Amém, irmãos? Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele já sabia da ressurreição de Cristo. E ele disse: depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. O medo de Jó não era o de morrer fisicamente, o medo dele era o de morrer espiritualmente, separado de Deus, negando a Deus. Ele não queria negar o seu Deus. Mas para Satanás, a nossa carne, a nossa saúde, a nossa vida é o nosso maior Deus, é o nosso maior ídolo, e faremos de tudo para preservar a nossa vida, faremos de tudo, inclusive fechar a igreja. Deus disse para Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. O que isso me ensina? Deus é o único dono da vida. Amém, irmãos? Deus é o dono da minha vida, Deus é o dono da sua vida. Ele pode sim permitir um câncer, Ele pode permitir uma doença infecto-contagiosa, Ele pode permitir um acidente, tantos outros males que nos rodeiam, mas nós só iremos morrer quando Deus chamar. Pode nos chamar através da Covid, sim, mas será na hora certa. Amém, irmãos? Satanás atacou a Jó com feridas profundas, dos pés à cabeça, e com dores insuportáveis. Se fosse nos dias de hoje, com certeza, ele teria sido entubado. O diabo está por detrás da pandemia de 2020. Isso não é conspiração. Ele é o príncipe deste mundo. Ele está por detrás de todo o sofrimento que eu e você estamos assistindo, bem próximos de nós. Por alguma razão desconhecida, Deus lhe deu esta permissão, e como Jó, muitos estão sendo provados agora com o medo da morte. O livro de Jó relata todos os sintomas que ele sentiu, que ele experimentou através da sua doença. E apesar de tudo isso que eu vou descrever agora, ele não negou a Deus. Primeiro, dor intensa. Depois, pele escamando e escurecida. Feridas abertas e com secreções. Anorexia, através da qual podia se contar os seus ossos. Febre, depressão, choro, insônia, pesadelos, mau hálito, falta de ar, visão embaçada, dentes apodrecidos, coceira insuportável. Jó possuía todas as razões do mundo para amaldiçoar a Deus, pois Deus havia amaldiçoado a Jó. Quem olhava para Jó, sua esposa e seus amigos, não tinham dúvidas de que Jó era um homem amaldiçoado. Veja Deuteronômio 28, 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. Então todos tinham certeza que ele estava pagando ali pelos seus pecados. A história de Jó nos ensina que a liberdade não tem preço. Qual é o preço da liberdade? Não tem. Liberdade não tem preço. Ele não negou a sua liberdade espiritual. E se hoje eu e você estamos aqui, é porque durante 2000 anos, muito sangue foi derramado. Não só para que nós pudéssemos nos reunir, mas para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus em nossas mãos. Não há preço para a nossa liberdade. Ele não negou a sua liberdade
em troca de todos os seus bens materiais, nem mesmo em troca da vida de seus filhos, muito menos em troca da sua própria vida. Viver é um risco, e nunca vai deixar de ser um risco. Você sabia que mais pessoas morrem através de acidentes de carro do que através de acidentes aéreos, ou até mesmo acidentes de moto? E não é porque o avião e a moto sejam menos perigosos que o carro, é porque mais pessoas viajam de carro. Agora, vamos deixar de andar de carro? Acho que não. Vamos deixar de andar de moto? Acho que não. Vamos deixar de viajar de avião? Claro que não. Assim também, com todo o cuidado que devemos praticar nessas horas, vamos continuar adorando a Deus através da sua igreja. É mentira que a igreja ofereça mais perigo que uma farmácia. É mentira que a igreja ofereça mais perigo que um supermercado. É mentira. Se a sua igreja for uma discoteca de dança, aí não é mentira não, aí é verdade. Mas se a sua igreja é como esta, uma casa consagrada e sagrada a Deus, é um lugar salubre. Desde que todos nós estejamos seguindo o protocolo sanitário. Se o diabo disser para você, negue a sua igreja ou você morre, responda para ele em nome de Jesus, vá para o inferno, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Querido Deus e eterno Pai, nós estamos sendo provados, nós estamos precisando tomar decisões. Como o pastor Fabiano disse, amanhã pode ser o nosso nome aqui na lista de pedidos de oração. Mas nós sabemos de uma coisa, através de Jó, liberdade não tem preço. Eu peço, meu Pai, que consigamos viver através da fé durante esses dias difíceis. Eu creio que eles vão passar. Eu não creio, Deus, que nós vamos viver assim por muito tempo. Eu creio que em breve haverá algum tipo de desfecho. Mas enquanto durar esse período de confusão política e científica, eu peço ao Pai que consigamos viver através de princípios invioláveis, não da Constituição do Brasil, mas da Palavra de Deus. Dá-nos fé, dá-nos o espírito de coragem, dá-nos convicção, e assim eu peço, Pai, que sem julgar uns aos outros, possamos colocar Deus em primeiro lugar. Dá-nos para isso o espírito de fortaleza, de sabedoria e de moderação, e tire de nós o espírito do medo. Disso sabemos que o medo não vem do Senhor, mas nos ajude a sermos cuidadosos, respeitosos para com a vida do próximo, obedecer todo o protocolo sanitário, reconhecer o perigo que este vírus realmente representa, mas nunca por causa disso deixar de ser uma igreja e de viver para o louvor da sua glória. As pessoas que dizem que podemos exercitar a nossa fé em casa, como alguns ministros disseram na semana passada, porque são incrédulas.
não entendem nada sobre a igreja. Nada do que Jesus Cristo nos ordenou e nos deixou estipulado, não deixando a vossa congregação, ainda que seja costume de alguns, antes admoestando-nos cada vez mais uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Peço, meu Pai, que nós, pastores, diáconos, sejamos rigorosos em observar, obedecer todo o protocolo sanitário, máscara, distanciamento, álcool e gel, aferimento da nossa temperatura, evitar, ó Deus, qualquer tipo de aglomeração, ambientes fechados, tudo que realmente a ciência nos pede para fazer neste momento, ó Pai, para o nosso bem, que possamos fazer. Não há o que discutir, mas por favor, meu Pai, não deixe com que fechem a casa de Deus. E ajude com que as igrejas não deem motivo para isso, mas que todas sejam responsáveis. Mas esta é a resposta que temos da palavra de Deus para os nossos líderes nesses últimos tempos. No nome de Jesus.